Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero te falar como tu pode seguir impulsionando a tua carreira, te focando no direito, sendo o melhor profissional que tu pode ser, mesmo que tu não tenha apoio de outras pessoas ou pior, que essas pessoas te critiquem e te coloquem para baixo. Gente, é muito comum que no nosso dia a dia a gente tenha pessoas que não nos apoiam na nossa escolha de cursar direito, de fazer uma faculdade, na nossa ideia de prestar um concurso, de ser advogado, etc e tal. Infelizmente, eu converso diariamente com alunos que me relatam situações assim. Essas situações podem vir da nossa família, podem vir de amigos, parentes, podem vir de pessoas que nem são tão próximos assim, um vizinho, uma pessoa distante. E muitas vezes, um comentário, um detalhe pode nos desincentivar, pode fazer a gente desmoronar. Então, hoje a gente vai conversar sobre esta situação que eu sei que é muito comum e que abala muita gente. Professora, eu tenho dificuldade de seguir, eu me questiono, eu me sinto abalado, ou sei lá, eu tenho esse problema porque algumas pessoas não me apoiam, porque algumas pessoas me criticam. E a gente vai falar sobre isso porque é importante que o mais cedo possível tu perceba que é tu quem está no poder nesta situação. A tua vida cabe a ti, né? Tu tem que decidir o que é bom para ti, o que não é bom para ti, o que tu quer fazer e o que tu não quer fazer. E se neste momento tu tá decidido que o direito é para ti, que tu vai sim buscar ser o melhor jurista que tu puder ser, que tu quer atingir tal objetivo, então é importante que tu entenda rapidamente que os demais, as outras pessoas não podem te influenciar ou fazer com que tu mude de ideia porque elas acham que a ideia não é boa. Então, gente, olha só, a gente vai falar sobre isso e eu vou trazer diversos exemplos que talvez se encaixem na tua vida, mas se tu tem outro exemplo, comenta aqui que eu vou ficar feliz em saber e aumentar o meu repertório de exemplos. Primeira coisa, gente, olha só. Esse tipo de não apoio, né, ou crítica, que são duas coisas diferentes, podem acontecer em diversos momentos. O que que é o não apoio? Ah, professora, meus pais, eles não me criticam, eles não falam que eu não vou conseguir, mas eles também muitas vezes não fazem questão de me incentivar ou não fazem questão de mostrar que eles confiam em mim. Então, é o tipo de pessoa neutra. Quando eu preciso de alguma coisa, eles também não se movimentam muito. E, gente, eu falo pais, mas assim, marido, esposa, filhos, cada um tem aí as pessoas ao seu redor que a gente espera normalmente que nos apoiem, que nos incentivem. E saiba que muitas vezes isso não vai acontecer. Então, não apoio, e a gente vai falar mais sobre isso, mas basicamente a pessoa que ela não te incentiva, tá? Ela não te critica, ela não te desmotiva, mas ela também não tá muito aí para a situação, entendeu? Ah, até vou te pagar essa faculdade aí, até te ajudo aqui e ali, mas sinceramente não é algo que eu vou ficar o tempo inteiro te ajudando ou te levando pensamentos motivacionais e beleza, tudo bem. Isso já é ruim. Agora, tem situações que a questão é muito pior, que é quando a pessoa vem e fala que tu não é inteligente o suficiente para isso, que fala que tu não vai conseguir porque tu é muito tímido, porque tu não fala bem, porque tu é muito velho, porque tu é muito novo, porque tu é muito isso, muito aquilo. Eu já ouvi, por exemplo, assim, pessoas me falarem: "Ai, tu é muito correta para fazer direito. No direito, tu tem que saber mentir, tu tem que saber enganar". Olha o pensamento do ser humano, né? Nem sabe do que tá falando. Então, gente, é bem comum que isso aconteça. E pode ser que isso aconteça de pessoas muito próximas a ti, teus pais, teus filhos, teu marido, tua esposa, namorado, namorada, ou pode ser também que pessoas que tu nunca viu, que nem sabem quem tu é, achem, né, que tem o direito de vir e te falar que tu não vai dar certo, que tu não vai conseguir, porque tu isso, porque tu aquilo, entende? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem dois tipos de falta de apoio ou de crítica, que aqui eu tô colocando tudo no mesmo balaio. Aquelas que as pessoas fazem por maldade mesmo, ou porque não percebem o poder negativo que aquilo pode
ter na gente, né, o impacto negativo que a gente pode ter com aquele tipo de comentário, ou porque a pessoa acha que ela está nos protegendo. E aí, tu vai ter que ter muita sensibilidade, muito bom senso na hora da raiva, né, que a gente escuta um tipo de coisa dessas, para perceber se a pessoa está fazendo de propósito, aquela, sei lá, aquela prima, aquela tia que sempre tá falando algo, ou sei lá quem é a pessoa na tua cabeça que sempre vem e fala alguma coisa para te incomodar, ou se talvez aquela pessoa tá falando aquilo porque ela percebe que é uma falha tua, que é algo que tu precisa melhorar, e na cabeça dela, o jeito que ela falou é para te ajudar, mesmo que ela tenha falado de um jeito que a gente fique pé da vida, né? Então, gente, cuidado. Primeira coisa, nem sempre as pessoas estão fazendo algo para nos magoar, né? Para nos desincentivar, embora muitas vezes isso aconteça. E muitas vezes elas podem sim ter uma certa noção, mas elas fazem porque elas acham engraçado, porque provavelmente tu fique incomodado, sentido e elas acham engraçado, ou porque elas são malvadas mesmo. Sabe? A pessoa que vem e fala só para causar um pouquinho de incômodo, um pouquinho de dor, e aí lembra, uma pessoa assim, ela tem os problemas dela. E muitas vezes a gente sabe até dos problemas da pessoa, sabe? Aquela pessoa que tem uma vida cheia de coisa errada, e daí para desafogar um pouco a dor dela, ela vem e maltrata os outros, tipo, um pouco psicopata, um pouco, sabe? Talvez tu já tenha visto pessoas assim. Então, quando for o caso, a gente tem que estar preparado, porque tu vai ouvir mais cedo ou mais tarde pessoas que vão fazer esse tipo de comentário ou pessoas que simplesmente não vão entender as tuas necessidades. Entenda, só quem está vivendo uma faculdade de direito, e eu sou extremamente específica nisso, porque a faculdade de direito é diferente de outras faculdades. Sabe por quê? Porque ninguém chega para o médico e pergunta o que, que ele está achando do presidente, ou o que, que o STF não sei o que lá, ou fica perguntando questões que eles acham que a gente tem que saber ou que a gente tem que defender. Tá, mas o que, que tu achou daquele julgamento lá que soltaram o fulano? Eu não tenho nada a ver com isso, entende? Então, na nossa faculdade, o tempo inteiro as pessoas acham que a gente tem que ter uma resposta pronta para tudo. E isso não é verdade. Mas por pensarem que a gente tem que estar preparado o tempo inteiro, muitas vezes a gente fica até com um pouco de receio de falar o que a gente teria que falar para aquela pessoa. Ó, meu caro, isso que tu tá falando aí, tu leu num jornalzinho fake news, não tem nada a ver. Ou esse pensamento que tu tem não corresponde ao que a gente estuda, não. E aí, muitas vezes, por justamente a gente ficar, depende do jeito que tu age, né? Eu, por exemplo, prefiro ficar calada. Quando eu vejo que a pessoa já tem a sua opinião formada, né, mal formada, eu não vou perder o meu tempo discutindo com alguém que não quer me ouvir, entendeu? Isso tem que botar na tua cabeça. Mas quando a pessoa percebe que tu te incomoda com aquilo, que, enfim, te causa algum mal-estar, muitas vezes ela vai te incomodar mais ainda, entendeu? Então vai ter muitas situações em que por estar na faculdade de direito, tu vai ser o corinho lá, a pessoa sempre te provoca, sempre te incomoda, ou sempre quer que tu faça alguma coisa por ela. Gente, isso é muito específico da nossa faculdade. Então, quando eu falo da faculdade de direito, eu estou te falando, em resumo, que vai ter pessoas que vão achar que sabem mais do que tu, que estudou, que leu o que está escrito na lei, que leu o caso concreto. Tem pessoas que nunca sequer estudaram, nunca abriram, não sabem nem o que é uma Constituição Federal, não sabem o que é um código, mas vão ter os seus pensamentos sobre aqueles assuntos e tu vai ter que ter, digamos assim, um jogo de cintura de lidar com aquilo. Então, o que, que eu quero dizer com isso? De pessoas que acham que sabem. Muitas vezes, tu vai ouvir comentários de pessoas que não têm ideia do que tu tá passando, que não sabem o que é que nunca fizeram uma faculdade, mas chegam e te dizem que tu não tem condições de fazer a faculdade porque isso, porque aquilo. Meu querido, se tu não chegou aonde eu quero chegar, tu não tem nenhuma condição de me dar conselho, e isso eu quero que tu leve para tua vida. Pessoas que não chegaram, que não fizeram, que não trilharam o caminho que tu quer trilhar, que condições elas têm de te dizer o que tu pode, o que tu não pode, o que tu deve, o que tu não deve fazer. E isso vale também para pessoas que estão no direito, mas que, por exemplo, ainda não se formaram. Então não fique dando ouvidos para os teus veteranos, por exemplo. Quer dizer que eles não sabem de nada? Não, tem coisas que eles podem te ajudar, mas será que eles já caminharam o suficiente
para saber o que é certo, o que é errado, o que dá certo, o que dá errado, o que é bom, o que é ruim? Ou então, se tu quer chegar lá num concurso público, será que adianta ficar ouvindo que uma pessoa que não foi para esse lado te fala? No sentido de um advogado que teve uma experiência totalmente diferente, dizendo que tu tá fazendo errado porque o juiz não faz assim? Entende o que eu quero dizer? Primeiro ponto é que tu vai ouvir dos teus familiares coisas que tu não gostaria de ouvir, de vizinho, parente, de amigos, nem sempre por maldade, mas muitas vezes coisas que eles não sabem do que eles estão falando. Então, o que não pode acontecer é tu te deixar levar por esse tipo de situação. Ai, professora, mas a fulana falou que eu sou muito tímida e que no direito não tem como ser tímido. A fulana fez direito? A fulana chegou aonde tu quer chegar? O quanto a fulana tem conhecimento sobre esse assunto? E mesmo que tu vá falar com o ministro do STF, gente, ninguém tem o poder de dizer o que tu pode fazer, o que tu vai conseguir fazer e o que tu não vai conseguir fazer. Porque a gente está falando de estudo. Então, como eu sempre falo, talvez tenha situações na vida que não tenha o que fazer. Fisicamente é impossível que eu consiga aumentar 50 centímetros a minha altura, porque fisicamente é impossível, pelo menos que eu saiba, né? Agora, quando a gente fala de estudo, não existe impossível. Então, uma pessoa que te fala que tu é muito tímido, fala para ela assim, bom, meu cara, eu posso melhorar, sabia? Eu posso melhorar minha oratória, eu posso falar melhor, eu posso desenvolver isso. A pessoa que fala que tu é burra, cara de pau de falar isso, mas se alguém falar isso, tu fala assim, meu querido, e tu? O que tu é para mim falar que eu sou burro? Sabe? Eu vou estudar e eu posso melhorar. Então, eu acho que o grande pulo do gato é tu entender que muitas pessoas vão fazer comentários e tu tem que fazer que nem o Neo do Matrix, entendeu? Filme antiguíssimo, né? Mas ele só desvia. Porque se tu for dar bola, dar atenção, ficar ouvindo esse tipo de gente, tu vai desmoronar, porque nós somos seres humanos carne e osso. É óbvio que é ruim, é dolorido, dói alguém falar uma coisa dessa, principalmente se for alguém próximo. Mas entenda que, na maioria das vezes, essas pessoas não têm ideia do que elas estão falando. Elas estão falando porque muitas vezes elas acham que estão te ajudando, mas elas estão te magoando. E aí? E aí que tu tem que ter o bom senso, e eu sei que é difícil, né? Mas tem que ter o bom senso de filtrar. Talvez alguma crítica dessas tu possa usar para melhorar. Tu possa usar para focar em aprimorar alguma habilidade, por exemplo. Mas de forma geral, a maioria das pessoas não sabem o que tu está vivendo, não sabem o momento que tu está na tua vida, não sabem o quanto tu já lutou, o quanto tu luta para fazer o que tu faz. Então, meu caro, ó, deixa pra lá. Essa pessoa chegou aonde tu quer chegar? Se ela ainda não chegou, escute com cautela, porque provavelmente ela está falando sem saber. E outra, não, professora, mas me falaram, o que, que eu tenho que fazer? Primeiro, tu não é obrigado a ficar ouvindo calado se não for do teu estilo. Eu prefiro ser assim, porque é meu perfil. Meu perfil é, aham, Cláudia, senta lá. Mas se o teu perfil é mais explosivo, e cuidado, né? Esse é um detalhe importante. As pessoas não costumam mexer com quem elas sabem que vai dar ruim. A não ser que a pessoa seja muito louca lá, kamikaze. Mas se tu é uma pessoa que explode fácil, é muito provável que as pessoas tomem cuidado com o que elas te falam. Então, o que eu quero te dizer aqui? Se isso acontece contigo com muita frequência, muitas pessoas te falam, se sentem no direito de se meter na tua vida e ficam te criticando, cuidado, porque pode ser que tu precise te fortalecer um pouco. Tu não é obrigado a aguentar isso o tempo inteiro. Eu tenho a preferência de ficar quieta porque não quero perder tempo. Mas é que eu já tenho uma construção, né? Já tenho experiência. Agora, talvez tu tenha que pensar sobre o fato de que tu tá deixando muito aberto, né, essa possibilidade das pessoas virem e falarem o que elas querem para ti. Cuidado, será que tu não tem que te posicionar um pouquinho mais? Será que na próxima vez tu não tem que ser um pouco mais duro na resposta que tu vai dar? Ou simplesmente olhar para a pessoa muito séria e ignorar? Porque assim, sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa faz um comentário desse e a gente fica sem graça e vai, sabe? Talvez na próxima vez você tenha que olhar bem sério para a pessoa, se quiser falar alguma coisa, mas olha para a pessoa bem sério e vira a cara. Demonstra que tu não tá mais disposto a ouvir esse tipo de coisa, entende? E assim, isso é uma coisa engraçada.
As pessoas sabem com quem elas podem mexer e com quem elas não podem. Quando tu começa a te portar de uma maneira de não aceitar mais certas coisas, simplesmente o bullying para. É muito louco isso, né? É uma coisa, é um detalhe assim psicológico, comportamental. Só que se tu começar a perceber, tem pessoas que elas gostam, elas farejam, né? A pessoa que é mais fraca, que é mais quieta, que vai ficar na dela. É por isso que quando a gente é muito quietinho, às vezes as pessoas ultrapassam os limites, entende? Então, assim, talvez tu não queira mudar isso, beleza? Mas eu quero que tu saiba que tu não é obrigado a aguentar esse tipo de coisa, tá? A ficar ouvindo calado sempre. O dia que tu tiver vontade, ou o dia que tu tiver emocionalmente preparado, responde. Dá uma resposta. Uma, duas, três, a pessoa para. Por quê? Porque ninguém gosta de ficar levando resposta, né? E também pode ser que tu só olhe com uma cara bem séria e sai de perto. E dentro do possível, tira essa pessoa da tua convivência. Ah, professora, mas é a minha mãe. Beleza. Eu acho que em relação entre pessoas muito próximas, a gente tem ainda mais liberdade para falar algumas coisas. Tua mãe, teu pai, teu namorado, teu marido, esposa, filho, eles exageram, porque se for o caso, pode tentar diminuir isso, né? Ah, mas a minha mãe me sustenta, então ela tem o direito de falar o que ela quiser. Até por ali, né, gente? Claro que a gente sabe que é uma situação delicada, mas se a pessoa te critica demais, te magoa, isso aí já tá, é um abuso. Não é porque ela te sustenta que ela pode te magoar o tempo inteiro. Cuidado, às vezes pode ser que ela esteja pensando no teu bem, ela, ele, enfim. Mas tu vai ter que saber com o tempo, amadureça. Entenda que é um processo também, né? A gente vai amadurecendo emocionalmente. A gente vai percebendo quando é algo muito negativo, quando a pessoa não faz por querer. Se ela não faz por querer, uma conversa possivelmente possa resolver. Se ela faz por querer, com intenção, aí teu comportamento tem que ser outro. Mas de qualquer forma, ó, primeiro, tu não tem que aguentar quieto. E segundo, quando te falarem, isso não é algo que tu tenha que levar a sério, que tu não possa superar. Cuidado com isso. Eu vejo muita gente que se coloca num papel de vítima que ela não consegue sair. Teve um professor bem conhecido na internet, uma vez ele falou assim, que uma professora disse que ele tinha cara de concurso público, de promotor e de juiz. E nossa, meu Deus, como é que ela falou isso? É uma irresponsabilidade. Meu querido, na minha cabeça, tua professora tentou te elogiar. Ela disse que tu tinha jeito para algo que muitas pessoas querem. Ai, mas aquilo me magoou. Pelo amor de Deus, tu é um homem adulto, não é mesmo? Tu é uma mulher adulta. O que os outros te falam, tu filtra. Isso é óbvio. Ah, mas o fulaninho falou que eu, querido, a vida é tua, é tu que define. Que bom, ela acha que tu tem cara de juiz e de promotor, legal, mas eu quero ser advogado. Beleza, seja advogado. Agora, as pessoas não podem mais fazer um elogio porque isso pode te magoar. Por favor, né? Então, a crítica, ela também é assim. Tem crítica injusta, tem questões que a gente fica se perguntando por que, que me falaram, por que, que me negaram isso. Mas beleza, saia desse papel de vítima. Escutei, filtrei o que é bom, o que não é bom e vou seguir o meu caminho. A gente precisa amadurecer e realmente ser adulto, entende? Se aquela pessoa tem um probleminha que ela não consegue filtrar o que ela fala, tu tem que ter o teu filtro bem colocado para que aquilo não te atinja. Então, assim, me falaram uma coisa horrível. O que que tu vai fazer com isso? De que maneira tu vai aproveitar isso para te ajudar? E eu sei que é difícil falar, né? Ah, professora, mas é que quando a gente ouve certas coisas nos magoam, e magoam mesmo. Uma vez, eu já contei essa história. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha que fazer uma pontuação mínima para passar no vestibular em direito. O direito sempre foi muito concorrido na universidade que eu cursei, né? E era uma das faculdades mais difíceis. Era normalmente medicina e direito estava bem colocado assim entre as mais concorridas. E eu estava estudando, fazendo prova e tal. E eu falei que eu tinha que fazer uma pontuação tal para passar. E um colega meu virou e falou assim: Tu nunca vai conseguir. Esquece, tu não tem como conseguir. E, gente, até hoje, aquilo me marcou tanto. Eu já falei para esse colega várias vezes. Tipo assim, tu me falou que eu não ia conseguir. Não é que assim, eu não me perdoei, mas eu não esqueci. E o que aconteceu? Aquilo me feriu, sabe? Feriu meu orgulho, feriu várias coisas.
E o que que eu fiz? Eu usei aquilo como um incentivo para estudar o máximo que eu pudesse, para tirar aquela nota e esfregar na cara daquele meu colega. Eu sei que isso aqui talvez não seja muito amoroso, não seja muito good vibes, mas eu usei aquilo como combustível. E, gente, eu tirei a nota exata, era assim, eram 70 e poucas questões na prova, era tipo um vestibular, eu tinha que tirar umas 60. E eu acho que eu fiz 61. Sabe que a realização de tu ter feito algo que outra pessoa disse que era impossível, porque ela te olhou e falou que tu não ia conseguir? Se tu for pensar, hoje eu tinha até que agradecer aquele colega, porque ele me deixou com raiva a ponto de eu agir. Então, eu não quero dizer que a gente tem que ficar ouvindo e, ai, que bom que ele me xingou, porque assim, não, ninguém quer ouvir. Mas se acontecer, não deixa que isso se torne uma mácula. Ai, o fulaninho falou que eu não posso, pobre de mim. Manda ele longe, para não falar um palavrão aqui, e pensa, tu acha que eu não consigo? É claro que, assim, te transforma numa pessoa que vai usar aquilo que era negativo em algo positivo. E eu sei que falar é fácil, né, professora, eu tenho meus problemas, eu sou uma pessoa muito insegura, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que, gente, é a gente que define, é tua vida, é tu que define. Tu define o que é bom, o que é ruim, o que tu quer e o que tu não quer. Ninguém pode te dizer, nem o ministro do STF, nem sei lá, ninguém pode te dizer que tu não vai conseguir o que não é para ti. Porque quem define é tu. Tu pode aprender a falar melhor, tu pode aprender a escrever melhor, se são esses teus problemas. Tu pode aprender a se relacionar melhor, tu pode aprender direito, né? Que todo mundo chega na faculdade sem saber, tu pode estudar mais, tu sempre pode ser melhor. Entende que tudo que tem relação aqui com o estudo, com habilidades, a gente pode desenvolver. Então não importa qual é o teu ponto fraco, tu pode melhorar se tu quiser. E não vai ser o Joãozinho lá que muitas vezes não sabe nem do que ele está falando, que vai te impedir de melhorar. Entende? E assim, a gente precisa saber lidar. Se o teu problema é estar sempre com a cabeça muito baixa e só ficar ouvindo gente te criticando, talvez o teu ponto seja se impor um pouco mais. Não, eu não aceito mais que tu me fale isso. Eu não aceito mais que tu me trate assim. Entende? E eu sei que existem diversas situações, tá? Porque a minha relação com essa pessoa, nananana. Mas dentro do possível, afasta essa pessoa do teu convívio. Se tu não consegue afastar fisicamente, então afasta ela mentalmente. Quando ela for falar, tu já te bloqueia. E eu sei que é difícil, mas é possível, certo? Te bloqueia, porque esse tipo de pessoa, mesmo que não seja por mal, tá te causando mal. Tá te magoando, tá te ferindo. E tu vai ficar aguentando isso quietinho até quando? E eu falo porque eu sou muito assim. Eu sou a pessoa que eu vou pensar na resposta perfeita bem depois. Então, existem pessoas, e normalmente são pessoas que nem são do meu convívio tão próximo, porque pessoas muito próximas eu não tenho problema para falar, mas vem uma pessoa mais distante e me fala, eu não sei nem como reagir, porque de onde esse ser humano acha que ele tem direito de me falar uma coisa dessa, sabe? Como é que essa criatura me fala? É tão surreal que eu fico sem ter muita reação. E eu não me acho tão errada nisso, porque eu vou começar a bater boca com uma pessoa louca dessa que vem e me diz que eu isso, que eu aquilo. Tu nem me conhece, rapaz. Entende? Então, gente, cada um tem o seu jeito, o seu perfil, o seu estilo. Mas talvez esteja faltando isso para ti também, tudo bem. Todos nós temos muitos pontos a melhorar. Eu tenho muitos também. Mas eu melhorei ao longo do tempo muita coisa. Isso também pode. Agora, isso de a gente colocar certos limites é importante. Agora, sim, professora, o que, que pode acontecer? Quais são as situações em que talvez a gente precise colocar limites, né? Esse tipo de coisa pode acontecer em diversos momentos. Pode ser que tu escute, como eu falei, de algum familiar, de alguém muito próximo, de um amigo, sei lá, de alguém lá no almoço da família, na janta de Natal. Que acontece, né? Pode ser que tu escute algo de um professor, pode ser que tu escute algo de um colega. E, gente, essa pessoa pode falar que bom, o que que é mais comum? Ah, tu não vai te dar bem, tu tem dificuldades, tu não vai te dar bem, tu não gosta de ler, tu não vai te dar bem, tu é burro, tu não vai te dar bem, tu é tímido. No direito, tu tem que ser uma pessoa, sabe? Então, o que que tu percebe? Pessoas que acham que têm o poder de julgar o que tu pode e o que tu não pode. Acontece muito. Então, nesse tipo de situação, tu tem que começar a te preparar para que elas não te impactem muito.
Segundo, quando principalmente questão de falta de apoio, né? Professora, eu dependo dos meus pais, eles me ajudam, ou enfim, mas eles não querem investir em coisas diferentes. Minha mãe não quer. Aconteceu comigo, né? Quando eu ia comprar um livro, eu falava, mãe, quero comprar um livro, preciso comprar um livro. Minha mãe sempre falava assim, mas tu realmente precisa? Gente, isso não era falta de apoio, tá? Mas era assim, eu me sentia meio questionada. Poxa, mãe, tô te pedindo um livro aqui, cara. Preciso estudar direito civil, tu não vai me dar um livro. Não, mas tu realmente precisa? Eu pensava assim, como é que tu pode me questionar isso? Claro que eu preciso. Só que muitas vezes não precisava, tá? Normalmente, direito civil, direito penal, os direitos mais, aqueles mais comuns, a gente usa muito livro, mas tinha alguns livros, eu já falei aqui, né? Eu comprei um livro tributário, gente, porque eu estava decidida a estudar tributário. Eu nunca consegui passar das primeiras páginas, porque era muito chato. Eu comprei um livro sem verificar se aquele livro era para mim. Era um livro com letrinhas pequenininhas, o autor escrevia de uma forma super rebuscada, odiei. Então, aquele lá foi o dia que eu percebi, quando eu comprei e percebi que não estava dando, eu percebi que a minha mãe tinha razão em me fazer certas perguntas, tá? Mas, por exemplo, professora, eu quero fazer um curso, eu quero comprar um livro, eu quero investir em alguma coisa e meus pais não me apoiam. Os meus pais acham que não é importante, que não precisa. E aí tu tem que voltar e pensar, primeiro, é por maldade ou é por desconhecimento? Porque teus pais talvez não estejam na faculdade, não saibam a realidade do mercado, não saibam o que tu precisa, o que tu não precisa, não saibam como que funciona dentro da sala de aula. Então, em vez de ficar magoado, chateado, incomodado, emburrado, conversa melhor com eles. Explica da melhor forma. Não é que eles não te queiram bem ou não te apoiem. Muitas vezes é falta de diálogo, é falta deles entenderem. E eu tô falando pais, mas entendam qualquer pessoa que tu precisa do aval para fazer alguma coisa no sentido financeiro, certo? Então, assim, o que eu fazia com a minha mãe, né? Quando eu pedia um livro e ela me perguntava se eu precisava, eu falava, olha, mãe, tem isso, tem aquilo. Primeiro eu ficava meio emburrada, ficava meio incomodada, mas com o tempo eu percebi, ó, mãe, esse livro aqui custa tanto, eu vou usar o semestre todo, é sobre tal coisa, e para isso essa professora aquilo, e tem. Minha mãe nunca deixou de me comprar um livro quando eu realmente precisava. Mas já teve uma vez que ela não queria pagar porque ela percebia que eu mesma não sentia segurança. Então, tu tem que estar convencido que tu precisa daquilo. E se tu souber vender, neste caso em específico, provavelmente tu consiga. Ai, prof, mas sabe o que que é? É que assim, nesse tipo de situação de falta de apoio, de crítica, eu fico magoado, e eu já sou inseguro, e isso piora a minha insegurança. São pessoas que eu não consigo me afastar, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque sei lá quem, que é muito próximo. Gente, isso aqui é muito importante. A gente sempre vai ter dificuldades para qualquer coisa, tá? Assim, todo mundo tem as suas dificuldades, cada um tem, todo mundo, eu tenho, tu tem, provavelmente, qualquer pessoa ao teu redor. A gente pode estar olhando ali, nossa, que pessoa perfeita, maravilhosa. Ela também tem as dificuldades dela, tá? Faz parte da vida. Mas, se tu começar a te colocar nessa posição e só te puxar para baixo, não tem quem te salve. Então, eu sei que provavelmente tem pessoas que estão me ouvindo aqui que têm problemas com talvez depressão, com insegurança, enfim, várias questões que são bem além do básico. Só que, meu caro, tu tem que acreditar em ti. Tu tem que buscar formas de ganhar esse sentimento de capacidade. Tu é capaz. Qualquer coisa no estudo é possível. No estudo não existe impossível, isso eu te garanto. Ninguém pode te dizer que tu não vai passar num concurso, porque se tu estudar pode demorar 10 anos. Mas se tu fizer a tua parte, tu pode conseguir, tu vai conseguir. Entende? É uma questão de tempo. Agora, é claro, eu não estou falando aqui de fingir que estuda, não. Estudar de verdade, aprender, sentir que tu está evoluindo. É possível, tá? Então, não existe impossível no estudo. Só que tu tem que colocar na tua cabeça e tu tem que saber que tu é capaz. E como é que eu faço? Bom, tu vai ter que criar mecanismos. Eu sempre falo que ter experiência na faculdade começa a nos mostrar que a gente pode. Começa a fazer coisas que tu tenha resultados, que tu veja que tu pode. Começa a fazer um estágio. Tu vai errar, pode ser que erre no início, ou erre no meio, mas tu vai ver que tu tem condições. Começa a ter experiências que te mostrem que tu pode alcançar. Eu falo muito da escrita científica, mas por quê? Porque a gente escreve, alguém aprova.
e a gente se sente mais capaz. Então busca isso. O que que tu não pode fazer em toda essa situação? Ouvir uma crítica ou se sentir não apoiado e balançar e começar a te questionar e toda vez te colocar para baixo. Tem que ter uma armadura. Tu tem que fazer ali uma película protetora. Eu pensei agora naquelas armaduras que tinha, né, lá em, sei lá, 1500, porque eu conheci Toledo, na Espanha, que é um lugar onde eles têm muito daquilo, eles trabalham muito com aquelas coisas de metal, nem sei que metal que é, mas tu tem que criar um escudo, entende? Um escudo mental, assim, né? Tu tem que criar algo que te proteja. Tu decidiu, tu quis fazer direito, tu te vê lá em tal coisa, tu deseja tal coisa, segue em frente. Não são os outros que vão viver a tua vida por ti. Não são eles que vão ter que ficar décadas se arrependendo porque desistiu de algo. Entende? Então, gente, isso aqui vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, tem que saber lidar. Você prepara mentalmente para esse tipo de coisa. Acontece. O que, que tu tem que fazer? Tem que sempre analisar. Tal crítica. Posso melhorar? A falta de apoio. Sabe o que é falta de apoio? Ou meus pais estão fazendo isso, minha família está fazendo porque eles não entenderam, porque eles não vivem o meu momento. Tranquilidade. Ah, não, a minha mãe e meu pai não me pagam isso ou aquilo porque eles não têm condições. Tá bom. Isso não quer dizer falta de apoio. O que que tu pode fazer talvez para mudar essa situação? Será que tem alguma coisa que tu pode fazer porque tu vê que tu precisa daquilo e tu precisa daquilo? Preciso de um livro. Meus pais não têm como me dar, ou a pessoa que me ajuda não tem como me dar. O que que eu posso fazer? Entende? Então, gente, acho que o mais importante de tudo aqui é que vai acontecer e tu tem que aprender a sair dessa posição que muitas vezes te colocam. Aprender a lidar, aprender a dizer que não, aprender a dizer que chega e, sabe, evoluir. Mais uma vez, gente, eu sei que parece fácil falar, né? Mas eu já passei por situações, muitas situações assim. E muitas delas eu ficava recuada, ficava triste. Por que aquela pessoa me falou isso? E isso, gente, que assim, de forma geral, meus pais sempre me apoiaram. Eu nunca tive ninguém que falava que eu era burra, por exemplo. Mas outras coisas as pessoas falam que nos magoam, que nos impactam. A gente tem que aprender a lidar com isso. A gente não pode ser tão de cristal. A gente não pode ser tanto assim, tão delicado. Porque a vida bate, bate forte. Então, talvez tu está vivendo isso na tua família para te preparar para o teu futuro. Quando tu estiver lá advogando, sendo juiz, sendo isso, sendo aquilo, e alguém te bater, porque a vida bate, entendeu? A gente tem que se fortalecer. E o que que tu tem que fazer, então? Primeira coisa é pensar por que que aquilo me incomoda tanto. Por que que a minha prima falar que eu não sou boa falando? Por que que a minha tia, quando ela me pergunta sobre a faculdade e se eu já consegui alguma coisa, por que que quando me perguntam se eu tô ganhando algo com isso, por que aquilo me incomoda tanto? Qual que é o motivo? O que que acontece? Por que que eu sou assim? Por que que eu me magoo, sabe? Segundo, tem alguma coisa que eu possa fazer? Primeiro, tem alguma coisa que eu possa fazer com esta pessoa? Posso fechar mais a cara? Posso responder? Posso ser mais duro com ela? E segundo, tem alguma coisa que eu possa fazer para esta situação mudar? Se eu não tenho uma boa fala, uma boa oratória, o que que eu posso fazer? Se eu escrevo mal, o que que eu posso fazer? Se eu tenho dificuldades com matérias, etc., o que que eu posso fazer? Entende que isso é tu pegar e usar a teu favor algo que não era tão bom, certo? Outra coisa, começar a ter um trabalho interno. E sabe uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, evoluindo como ser humano também? A gente olha muito para fora e a gente não olha para os nossos problemas. E não é problema no sentido de falhas, não. O que a gente pode melhorar? Quais são as situações que eu preciso clarear um pouco na minha vida? Que tipo de atitude eu posso tomar? Entende? Então, assim, trabalho interno é a gente se conhecer melhor. Eu percebi que eu passei quase 30 anos da minha vida sem olhar de verdade para dentro. E, gente, isso é muito forte. Talvez tu tá olhando para outras coisas, recebendo críticas, e tu não tá conseguindo trabalhar isso em ti. E aí a gente pode fazer isso por terapia, por livros de autoconhecimento que ajudam muito, por próprio pensamento, começar a pensar um pouquinho sobre certas coisas, entende? Isso é profundo, eu não sou psicóloga para também dar uma orientação, mas
Pensar sobre isso faz toda a diferença. Tu começa a entender coisas que antes tu não entendia, tá? Faz toda a diferença mesmo. E outra coisa bem importante que a gente já falou é deixar de ser vítima. Eu sei que tem gente que não recebe muito bem esse tipo de comentário, mas quem tá aqui no meu canal comigo normalmente entende o que eu quero dizer. Eu espero que tu entenda. A gente tem sabe, uma facilidade em se ver como pobre coitado, sabe? Ai, prof, mas eu isso, eu aquilo. Ninguém entende as minhas dores. Todo mundo tem dores, todo mundo tem alguma questão. Alguns mais intensos do que outros. Mas aí tu para e muitas vezes pensa que tem gente que com questões muito piores que as nossas superou. Poxa, até que ponto eu realmente tô querendo mudar a situação? E até que ponto pra mim tá cômodo ficar aqui dizendo que é difícil pra mim? Então, gente, isso é forte, tá? Isso é forte. Mas se a gente não se tirar de uma certa situação, se para sempre tu for só a pessoa que recebe a crítica e ai, sofre, como é que vai ser o teu futuro daqui 30, 40 anos, gente? Olha, eu conheço pessoas que têm 60, mais de 60 anos, que até hoje culpam outras pessoas pela vida ruim que elas têm. Mas o que que tu fez a tua vida inteira? É muito complicado. Ai, porque o fulano, porque o ciclano. Aí, o que que tu fez? O que que tu construiu? Começa a perceber. Tem pessoas com 20 anos assim, pessoas com 30, 40, 50. A gente começa a tomar uma certa consciência. E se tu não quer chegar lá desse jeito, sai dessa posição. Ah, é? Tu me acha tímido demais? Tu acha que eu não falo bem? Então espera. Espera daqui a pouco, porque eu vou melhorar, porque eu vou apresentar trabalho, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e eu vou melhorar. Entende? A gente tem que assumir, a gente tem que decidir. Não, eu não quero mais isso pra mim. Eu não quero ser pisado, eu não quero ficar recebendo crítica. Eu quero ser diferente. Eu não quero mais ser a pessoa que tem vergonha, que tem isso, que tem aquilo. Eu vou trabalhar pra mudar. E aos poucos tu muda, tu melhora, tu evolui. Não existe impossível no estudo. Agora existe a gente se limitando. Nós mesmos nos limitamos. E a gente usa esse tipo de situação para fortalecer. Não, viu como eu estava certo? Eu realmente sou ruim nisso. Porque o fulano falou. Dane-se o fulano. Ele não sabe. Talvez, gente, tu mesmo atraia. Porque as pessoas que gostam, então cuidado. Tudo que eu tô falando aqui não é pra gente lutar, brigar com os outros, criar inimigos, não. É para que tu te fortaleça, para que tu seja melhor. E para que tu saiba que tu é capaz, mesmo com crítica, mesmo com falta de apoio. Começa a pensar no que tu faz bem. Começa a te vender. Mãe, olha que eu preciso desse livro, eu preciso desse curso, porque vai me ajudar nisso, naquilo, aquele outro. Divide o teu sonho. Muitas pessoas só não entendem o que está passando pela tua cabeça. Cada relação é uma relação, mas tu tem que ter essa maturidade para entender o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Talvez conversar com alguém resolva, talvez conversar não resolva. Aquela pessoa ali na conversa não resolve o professor, então não converse. Tome outras atitudes, tira ela da tua vida. Ignora o máximo possível. Se ela tiver um mínimo de senso, ela vai perceber. Mas a gente tem que tomar atitude. Então, acho que em resumo, gente, de tudo que a gente falou, é que sim, tu vai viver situações de críticas, situações que tu vai faltar apoio, que tu vai sentir que tu gostaria que alguém te motivasse. E nesse momento, não adianta, a gente não pode querer dos outros. Tu vai ter que te suprir, tu mesmo vai ter que te apoiar. Vem aqui, olha nesses vídeos que eu falo de mentalidade, eu te apoio. No canal, aqui a gente tem tudo sobre isso. Escuta um vídeo, muda tua mentalidade, escuta uma música feliz e bola pra frente. A gente tem que buscar ser melhor. Não dá para depender dos outros. E quando tu for autossuficiente, tu vai ver que o redor, ele já também não faz tanto barulho assim. Entra por aqui e sai por aqui. Tá bem? Esse vídeo tinha um objetivo muito claro de fazer com que tu pense sobre situações que eu sei que fazem parte do cotidiano, mas que às vezes a gente não sabe como lidar. Eu espero ter aberto a tua visão, certo? Espero ter mudado alguma coisa aí no teu pensamento, no teu sentimento. E se tu gostou, dá o teu like aí, que eu nunca peço, mas se tu puder, se tu tiver gostado, dá o like e eu vou ficar feliz. Qualquer dúvida,
qualquer comentário, se tu quiser dividir comigo alguma situação, deixa aqui embaixo. Eu fico muito feliz de poder contribuir minimamente na vida de todo estudante de direito que me escuta. Te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Um grande beijo e até o próximo.